Convidamos agora para moderar o painel os desafios operacionais na implantação da reforma tributária. Por gentileza, o sócio da Infis Consultoria, Eduardo Pontes, por favor. E os painelistas, Victor Pace, gerente-geral da reforma tributária da Petrobras, por favor. Júlia de Oliveira, gerente tributário na Seadrill. E Igor Assis, planejamento e reforma tributária da Prio, por gentileza. Senhor Eduardo, quando quiser, a palavra é sua. E esse evento está sendo muito dinâmico, né? Quem estava aqui ontem não necessariamente é quem está hoje, quem estava de manhã não necessariamente é quem está de tarde, então a gente dá bom dia e boa tarde várias vezes durante o dia, porque a gente está vendo aí, graças a Deus, um volume de pessoas circulando aqui e tem sido bem interessante esses 2 dias que a gente já está chegando ao final. Bom, para começar a minha fala aqui, e antes de entrar no assunto do painel, aproveitar que o tempo não começou a correr, não botaram, eu queria só quebrar um protocolo aqui para fazer uma homenagem, dar parabéns à Marcela, minha irmã, que está aqui. Uma salva de palmas para aniversariante do dia. Eu ia botar ela nesse painel, porque ela além de minha irmã, é minha sócia, e eu vou falar muito dela hoje, porque ela que está fazendo todo o PMO da reforma tributária, que é um dos temas que a gente vai falar aqui. Mas não fiz isso no dia do aniversário dela, deixar ela aqui no painel, né? Então, ainda assim ela veio aqui prestigiar, parabéns, te amo. Bom, e o nosso tema, vou fazer só uma outra ressalva, eu estava fazendo uma reflexão aqui, especialmente durante o último painel, e assim, eu adoro eventos, seminários, congressos, né? Quando a gente está participando ou quando a gente está assistindo, e tem uma coisa que eu percebi muito nesse ano aqui, e a gente está vivendo uma realidade de, enfim, inteligência artificial, né? Muitos facilitadores de pesquisa, de conhecimento, que é um ponto muito positivo. Mas nada substitui uma apresentação, e eu vou dar o exemplo aqui do Bruno, né? Que trouxe a gente ao contexto lá de trás, e né, antes de entrar num assunto onde a gente pesquisaria facilmente a questão das reduções de incentivos, né? Quanto contexto a gente está tendo aqui. Teve no painel de gás também da Priscila, a apresentação do Vinícius da CSN, quem já estava aqui vendo de gás, quanto foi, até para mim, que também sou do setor, quanto foi interessante, né? A gente realmente está ouvindo aqui as pessoas, e não vai ser diferente esse painel, com essa formação aqui, com tanta experiência prática, da gente poder realmente ouvir visões e contextos que não necessariamente nenhuma IA, por melhor que seja, vai te entregar isso com essa facilidade que a gente está podendo ouvir aqui, né? Então, realmente, parabéns a todos os painelistas que tiveram aqui ontem e hoje. E entrando no nosso tema, a gente organizou botar um slide, né, só para guiar a nossa apresentação, que a gente vai falar da implementação da reforma tributária, né? Então, eu vou passar um contexto rápido aqui desse slide, para depois passar já algumas perguntas aqui para o nosso painel, que não preciso nem apresentar aqui, né, o Vitor, né, que já é gerente da reforma tributária da Petrobras, vai comandar muita coisa do setor de óleo e gás aí, toda uma cadeia de suprimentos aqui querendo ouvir, né, o Vitor. E passar um pouquinho esse contexto, né, que a gente está aqui olhando para esse cronograma da reforma tributária, um cronograma que vocês já conhecem bem, a gente já falou aqui em outros painéis, olhando para esse ano de 2026, que parece que a gente já está em novembro, a gente ainda está em abril, de que a gente está fazendo uma preparação, a gente está passando pelo projeto piloto, e assim, no contexto aqui da Infis, pelo menos, né, a gente está atuando muito nessa área do roadmap, do PMO, desse tipo de assessoramento. A gente ainda vê empresas em diferentes níveis de maturidade da reforma tributária, né? Muitas ainda muito no início, né, que ainda passando por simuladores, calculadoras, mas que a gente saiba que a gente não tem alíquota referencial ainda definida, mas em diferentes estágios. E a gente vai tentar retratar um pouquinho essa situação que a gente já está convivendo. Então, 2026, né, realmente é um ano de muita preparação, é um ano de estudo, aguardando sempre uma regulamentação que está para chegar, né? A gente já passou por isso desde a lei complementar 214, 227, agora vem os decretos, enfim, a gente tem uma série de regulamentações
Os ajustes sistêmicos, né, o gargalo de muitas empresas, especialmente as empresas grandes, como majoritariamente setor de óleo e gás, então a gente olhar para os sistemas e tudo que envolve não só o sistema RP, né, todos os sisteminhas e tudo que está ali anexado, plugado, com seus APIs, com seus fluxos, né, os seus processos. Questões de equipe, né? A gente vai falar disso aqui também, mas empresas estão tentando se virar com o headcount que tem, eventualmente contratando suporte também, mas muitas passando por go live de sistemas, até por atualizações de versão, necessidade de atualização para subir também informações. Então, assim, a gente está realmente vivendo uma revolução, né? Não vou entrar aqui no contexto todo da reforma, que já foi falado em outros painéis, e tratar um pouco disso no modelo de cada empresa e, obviamente, cada uma vocês conseguem se identificar aqui, pelo menos, com algumas coisas que a gente vai falar. Então, Vitor, dentro a gente vai deixar esse mapinha aqui para a gente se guiar de vez em quando sobre algumas coisas, mas, enfim, você está atualmente deslocado diretamente, exclusivamente para a reforma tributária. E a primeira pergunta aqui, olhando para isso, olhando para esse panorama de curto prazo ainda, né, 26 e 27, qual é vou dividir em duas perguntas, né? O que dentro desse processo, quando começou a olhar, desde a emenda constitucional 132, a chegada da Lei Complementar 214, o que mais assustou vocês ou né, criou um senso de preocupação, né? Onde é que ligou aquele alerta ao ponto de também montar toda uma estrutura dessa? E aí, na sua opinião, de quem já está trilhando isso, desde o projeto piloto, né? Petrobras está no primeiro grupo de projeto piloto da CBS. Na sua visão, o que as empresas não podem subestimar, pelo menos até agora, esse meio do ano de 26? O que elas não podem deixar de ter atenção e priorizar no seu roadmap, né? Na sua implementação? Bom, primeiro, boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui na FIRGEA mais uma vez pelo convite do Edu. Aproveitar que eu não vou olhar para o relógio, porque eu estou com o Edu, que é o organizador do evento. Então, eu não tenho grande problema. Sei que tem um pessoal que vai fuzilar a gente se passar um pouquinho. Mas eu acho que, assim, Edu, respondendo talvez objetivamente, o que a gente fez, né, assim, especificamente, a gente separou uma área, algumas pessoas, e eu estou liderando essa galera para poder implementar a reforma tributária. E aí, no mundo tributário, especificamente, a gente fala algumas vezes sobre... Está tocando só reforma tributária? Será que é só mesmo, né? Quando a gente começa a olhar para o processo e a gente vê isso, assim, acho que essa é a primeira coisa que a gente subestima naturalmente. Você vai deslocar alguém para olhar só a reforma, mas o ICMS do dia a dia, o imposto de renda do dia a dia, quem que vai olhar para isso e não vai conseguir tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Ou tem que tocar as duas coisas ao mesmo tempo? E não tem solução fácil, né, gente? Então, assim, ninguém vai contratar. A gente sabe que a reforma, e aí sem querer ser repetitivo, como já foi dito nesse painel e tudo que a gente vem discutindo em diversos eventos aí sobre reforma, a gente já tem uma visão que vai piorar para depois melhorar. Todo mundo sabe disso. Então, a gente vai passar por alguns anos de muita dificuldade, muitos desafios aqui com a reforma. Mas... E não tem solução mágica. Então, o Edu até deu um exemplo agora. É tão bom a gente ver as pessoas falando, não só usando IA, só usando o que tem ali. Mas eu acho que é inevitável, tá, gente? Assim, a gente não vai conseguir fazer uma transição de reforma tributária sem o uso de tecnologia. Eu acho que esse é o segundo ponto que a gente não pode subestimar. Diferente do que a gente faz hoje em diversos processos que já avançaram tecnologicamente, eu acho que a reforma tem um viés muito disruptivo da gente conseguir olhar para um assunto tributário e ter um viés de tecnologia puro sangue. Não é mais aquela coisa que a gente teve lá no passado, um Carnê-Leão, né? Assim, imagino que ninguém aqui viu Carnê-Leão, né? Coisa antiga. Mas algumas pessoas podem ter visto, né? Eventualmente, guardado nas coisas dos pais, dos avós e tal. E a gente vem hoje para uma reforma que está sendo tratada com a tecnologia na frente da legislação. Então, a gente primeiro tem o quê? O que a gente viu primeiro de reforma tributária? E aí, a maioria de vocês deve ter visto isso também. A apresentação do SERPRO. Era o Robson Lima, que é um cara sensacional, apresentando
o que era a reforma do ponto de vista sistêmico, era o desenho de estrutura de um projeto de TI. E aí você não tinha nem a 214 ainda, né? Você tinha a emenda constitucional e não tinha a normatização. Hoje, a gente está em abril de 26 e a gente não tem regulamentação da reforma ainda. Então, assim, a gente já tem apuração assistida, o Comitê Gestor do IBS já tem programa validador de nota fiscal, que um monte de gente não deve ter visto ainda, mas o negócio é bom, vai funcionar. Se funcionar bem, como está sendo prometido, acho que a gente tem um avanço muito grande em termos de... E aí, só para voltar para a pergunta do que a gente está fazendo, assim, talvez não seja o momento de fato de inchar, tá, as equipes. Talvez seja o momento da gente adaptar os profissionais a entenderem o que é a mudança. E aí, de fato, a tecnologia tem um papel fundamental, que é como é que eu vou tocar reforma e fazer o do dia a dia? Cara, a gente tem que automatizar as coisas, entendeu? Aquelas coisas que a gente não precisa fazer com esforço humano, a gente não deveria estar fazendo com esforço humano. Isso acho que é um ponto que é fundamental. E a galera do meu time de implementação de sistemas está aqui, né? Assim, a gente está falando, cara, qual é a minha premissa básica para implementar a reforma? Tem que ser tudo automático. Ah, mas não dá. Tem que ser tudo automático. Como é que a gente vai fazer? Não sei, a gente vai trilhar esse caminho juntos para chegar lá em 2033 com tudo automatizado. Mas se a gente não nasce com a premissa que está automatizado, talvez a gente já recaia em... Não, isso aqui é uma exceção, vamos fazer uma solução manual. E aí você começa a criar monstros, que nem a gente tem hoje, acho que foi, não sei se foi o Bruno que falou antes, ou foi outra pessoa, que foi ele, com certeza, está chegando aqui, né? Não, que assim, se a gente pega o racional do IBS e do CBS, em termos de crédito, tirando a questão que é escritural, né, nos tributos atuais, e a questão que é financeira nos novos tributos, o racional do crédito é o mesmo. A gente deveria ter direito a crédito de tudo, né? Então, assim, e aí você começa a criar penduricalhos. Se a gente parte da premissa da reforma hoje, já criando exceções, a gente vai cair no mesma vala e a gente vai ter daqui a 10 anos o IBS, CBS, tal como é o PIS/COFINS e CMS hoje. Tá? Então, esse é um desafio que o mercado não pode ficar parado esperando regulamentação para tudo. A gente tem que se movimentar no sentido de dizer, cara, não pode ser mais do mesmo. Não faz o menor sentido a gente ter uma reforma tributária com uma transição de 7 anos para chegar lá no final e ter um tributo igual ao ICMS hoje. Eu sei que tem um monte de gente que vai ficar órfã do ICMS, né? Assim, já estão chorando lá em tristeza. Mas, gente, assim, o IBS tende a ser muito melhor do que o ICMS. Eu acho que esse é um dos pontos que vai nos trazer. Em termos de transversalidade, eu acho que a reforma tem grandes pilares assim, de sistema, como eu falei, a adequação das próprias pessoas. Então, a gente tem que se movimentar, a gente não nasceu sabendo ICMS, né? E boa parte de vocês também, ICMS, PIS/COFINS, quando as pessoas entram na empresa, tem gente até hoje que fala, não, ICMS não dá não, isso aí é coisa de maluco. Eu gosto só do PIS e COFINS. PIS e COFINS não é coisa de maluco não, né? Então você vê que... e vai ser um remedinho mais leve. Então, é tarja preta. mas é isso, é um de manhã e um de noite, né? Um remedinho de manhã, outra noite a gente equilibra bem o pratinho. E por último, eu acho que a gente tem uma visão de processos que precisa ser muito bem organizado, em termos de mapeamento dos processos, em termos de identificação de onde a gente tem impacto com a reforma, e esse é um ponto que também é fundamental da reforma, é reforma tributária, mas não pode ser do tributário de uma empresa, não pode ser da área de tax de uma empresa. É um desafio que as áreas de tax têm de sentar à mesa com outras áreas e explicar, olha, normalmente a gente não dá notícia boa, né? Normalmente é sempre notícia ruim. Chegou um auto de infração, que não sei o quê. Aí o pessoal já fica com medo. E agora vai ser a mesma coisa. A gente vai dizer, a gente tem um problemaço para resolver, a gente não sabe nem qual é o problema todo ainda, mas a gente vai precisar resolver junto. Então, a área de suprimentos, a área de comercialização, a área de engenharia, a área de planejamento, todas elas precisam ter total e plena consciência de que a reforma tributária vai impactar o dia a dia de todas as áreas de uma empresa. E não é só o tax que vai resolver os problemas. Falo isso assim com maior tranquilidade de saber que mesmo a gente falando isso, a gente vai ter desafios
Vai ter gente que você vai explicar 5 vezes e a pessoa vai voltar para você, pô, mas eu não entendi o que você falou, cara, esse negócio está complicado. E é assim mesmo. E pior, né? Assim, o mundo tributário, a gente já conhece, todo mundo aqui tem alguma experiência na área tributária. A gente tem certeza que vai mudar alguma coisa daqui até 2032. O que é, a gente não sabe ainda. Então, a gente já sabe assim que vai entrar uma reforma, que está entrando uma reforma, que tem tudo para ser positiva, e que a única certeza que eu tenho hoje é que ela vai mudar até 2033, isso eu não tenho a menor dúvida, que vai chegar alguma coisa diferente lá. O que a gente tem que trabalhar enquanto indústria, enquanto mercado, é que a gente não fique refém de mudanças que prejudiquem a essência do que é o novo tributo, trazendo maior simplicidade e transparência. Tá? Bom, Edu, acho que é isso para um primeiro ponto. Tá? Fiquei curioso, você falou que a equipe de sistema está aqui, é isso? É a minha equipe de sistema, eu vi o Quem é? Marquinhos. Levanta a mão, por favor, quem é a equipe de sistema da Petrobras? Olha a equipe de sistema. Só 2? Não. Não, São os dois. Os outros estão lá programando. Não, olha só, a minha equipe hoje voltada são essas duas pessoas, a Rosiane, que é gerente, e o Marquinhos, que está lá com a gente na equipe. Né? Depois eu pego o contato de vocês. Então, eu vou pegar o gancho, obviamente é uma brincadeira aqui, para fazer já uma pergunta para o Igor. Né? Acho que, enfim, o Igor está dentro da estrutura tributária da PRIO, e não tem um gerente geral da reforma tributária, né? Não sei se você vai mandar um Sou Joe. Não temos esse luxo. Não. Enfim, e aí eu conheço bem lá a PRIO, a gente fala muito, né? Tem reestruturação societária, a gente tem questões de CNPJ alfanumérico, tem go live de sistema, enfim, tem muita coisa acontecendo e está tudo dentro da estrutura tributária. A minha pergunta mais objetiva é se hoje a percepção é se o maior desafio ele ainda está no acompanhamento da reforma em relação à regulamentação, à parte técnica, ou realmente, como o Vitor está colocando, a parte sistêmica, né? Enfim, onde é que vocês estão gastando mais energia, dedicação, ou pelo menos identificando ali o possível gargalo ali, uma coisa que tem que ser mais preocupante. Legal, Edu. Bom, agradecer aí a Firjan pelo convite, a INPES na figura do Eduardo, feliz aqui no painel com os colegas aqui, Vitor e Júlia. Falando um pouquinho, eu diria os dois, mas né, acho que a preocupação é em relação não só à regulamentação como sistema, mas talvez um percentual maior de preocupação para o sistema. Acho que num primeiro ponto, o que a gente tem visto é a falta de regulamentação, ela acaba travando um pouco o avanço sistêmico. Então, né, e aí até dando um overview um pouco do que a gente viveu em 2025, e aí a gente realmente gosta de desafios, né, o que você falou, né, em relação à questão do Vitor estar como gerente geral da reforma, lá a gente não tem muito isso. Então, no caso, eu fui deslocado para cuidar da reforma na PRIO, e sou eu equipe, então assim, a gente está contratando consultorias para apoiar, a gente não tem... Só a reforma? Oi? Não, calma, a reforma é um ponto. Então assim, ano passado, quando a gente começou a trabalhar para fazer as atualizações do XML, né, para que pudesse já começar a popular a informação do Campo IBS, CBS, surgiu uma notícia, né, da PRIO, falou, a PRIO acabou de comprar um campo que era 40% de peregrino, ia se tornar operador, e falou, o projeto eles vão ter que conviver de forma simultânea, né, e a gente vai precisar integrar o ativo até, acho que era novembro, né, novembro de 25. Quer dizer, mas como é que isso convive com a reforma? Eu tenho que fazer atualização, tenho que gerar cenários de teste, então isso já foi um primeiro desafio lá atrás. Então a gente conseguiu, obviamente, né, passar por isso, fazer todos os testes. Então, 1º de janeiro de 26, a gente começou a emitir as notas já dentro do formato, né, porque inicialmente ainda teve essa discussão, né, o prazo para começar a popular a informação era 1º de janeiro. E aí teve a prorrogação, né, que foi, aí inicialmente teve aquela discussão se era 1º de abril, e aí no final não era 1º de abril, era uma mentira, né, então é isso. Aí a gente sabe agora que vai existir um novo prazo, quer dizer, não existe não, sempre existiu o mesmo prazo, mas ele conta a partir da emissão do regulamento. Então logo o regulamento sai, a gente vai ter um prazo novo. E aí falando de sistema e das dificuldades, o que a gente vê é isso, assim, a gente tem vários sistemas satélite, né, lá na PRIO a gente usa o SAP, e a gente tem uma versão, talvez é uma versão um pouco mais antiga, então também passou por essa discussão, tem que atualizar a versão, não tem que atualizar a versão, e
E as integrações. Então, assim, a gente tem hoje mais de 10 integrações, tem todos os projetos que eles acontecem também de forma simultânea. Então, se a gente falar, tem integração, a gente usa lá Clasmate, V360, então tem vários sistemas que se conectam e tem todos os outros projetos que ele acontece de forma paralela, né? Como eu falei, a reforma. Então, para o pipeline desse ano, a gente também tem alguns projetos novos, né? Então, assim, a gente tem um desafio agora no início do ano, que é o primeiro semestre, fazer uma reestruturação societária. Então, a gente vai estar incorporando uma empresa dentro da outra. Então, para quem conhece esses projetos de reestruturação societária, sabe o quanto que isso é complexo. E, além disso, a gente vai ter atualização do CNPJ alfanumérico. Em paralelo, a gente está olhando a reforma tributária e também a gente vai resolver fazer uma atualização. A gente achou que estava fácil e a gente resolveu fazer a atualização do SAP para a versão 2025. Então, tudo isso vai acontecer esse ano, né, se Deus quiser, se eu chegar com sanidade mental até o final do ano. E aí, falando um pouquinho dos desafios que a gente tem encontrado lá no dia a dia, né, então, assim, e aí principalmente de operação assistida, né, eu acho que de alguma forma aqui todas as empresas precisam endereçar esse tema o quanto antes, né, a gente tem um prazo curto, apesar da gente não ter ainda uma regulamentação final, a gente tem que colocar isso no planejamento, no pipeline do ano. Janeiro de 27 já é logo ali, então a gente já precisa estar apto para isso. A operação assistida, né, a gente não participou do piloto da operação assistida, mas a gente vem também acompanhando, então a gente também já vem pensando estruturalmente como é que esses impostos, IBS, CBS, na verdade é CBS, né, a partir de janeiro de 27, como é que isso impacta dentro do operacional da área, então é importante a gente olhar isso também. Como é que eu vou conviver com duas apurações, né, então não esquecendo, a gente continua com o ICMS, né, o PIS e COFINS morre, mas continua com os retidos, mas você tem toda uma estrutura nova de apuração. Dentro dessas apurações, assim, aí de problemas que a gente vem enfrentando, o split payment é um deles, né, então a gente não tem uma definição, e aí eu não vou falar mais do split payment aqui, porque provavelmente muitas pessoas já falaram, mas mais pensando como é que a gente roda o split payment a partir de janeiro de 26. A gente sabe que o split payment, da forma que a Receita Federal pensou lá no início, que era a forma automática, isso não vai acontecer agora, não pelo menos para janeiro de 27, mas a gente tem o recolhimento pelo adquirente, né? Eu não sei como cada empresa aqui está avaliando isso. No caso da Prio, né, a gente tem uma vontade de passar a fazer o recolhimento pelo adquirente, porque é uma segurança para a questão de crédito. Então, a gente vem desenhando sistema para isso. Ainda tem as incertezas do sistema, porque não tem a questão da regulamentação. Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa fazer e como reconciliar isso. A gente está passando por parte de saneamento de cadastro. Então, também é importante a gente olhar para dentro da empresa e ver como estão nossos cadastros, assim, a parte de NCM, a parte de NBS. NBS, a gente acabou fazendo recentemente um cadastro todo novo, então a gente subiu uma base nova de cadastro de serviço, né, porque eu não sei se todo mundo aqui, e aí eu vou falar um pouco mais técnico, prático aqui, a gente tem o Seclastrib, né, que ele é a definição ali para a parte tributária mesmo, que ele normalmente vai estar amarrado ao teu NBS, se for serviço, ou teu NCM, se for material. Né? E aí ele é uma combinação, e a depender dessa combinação, ele vai dizer se você tem redução de base de cálculo, ele vai te dizer qual é a sua alíquota. Então é importante que o cadastro esteja correto para quando você comprar um material ou contratar um serviço, ele já seja classificado da forma correta, senão você vai gerar retrabalho. E na linha até do que o Vitor comentou aqui, da questão da automatização, é importante a gente ter isso em mente, não só para a operação assistida, mas até para eventual entrada de nota, né? Hoje eu estava até conversando mais cedo com o CFO da Prio e a gente estava falando, pleno século XXI é inadmissível a gente estar tendo que entrar com nota ainda na mão, né? Então, assim, não dá mais, né, pessoal? Então, a gente tem que automatizar esses processos. No caso da Prio, a gente ainda entra na mão. Então, um desafio meu agora nessa cadeira de projeto é a gente tentar colocar de pé para o ano que vem. E aí, por fim, aqui, sem me alongar muito, meu tempo está tranquilo. Nota de débito e nota de crédito, né? A gente até conversando num call aqui com o Vitor, Júlia e Edu, o Vitor comentou essa questão. Eu não sei quem está fazendo nota de débito e crédito. A gente tá, Vitor? Não sei se está certo, mas a gente está fazendo. Então, assim, a gente testou nota de débito e crédito, né? A gente consegue emitir hoje, mas ainda tem muitas dúvidas, né? A gente sabe que nota de débito e nota de crédito vai sair no modelo 55, tem um tipo de nota de débito e nota de crédito, né? 5 ou 6, salvo me engano, e esses tipos de nota de débito e crédito é o que vai poder fazer os ajustes na tua operação assistida. Então,
não só o split payment, né, para ter a preocupação em relação aos créditos, mas também garantir ali que tem o ajuste de nota de débito e crédito. A gente vem conversando internamente, batendo muito com o time de TI também, time de tecnologia e inovação, de que a operação assistida e a apuração do CBS tem que ser uma coisa automática. Se o sistema já vai me dizer qual é a diferença, se ele já vai ajustar o meu RP, já vai ser uma outra história. Mas, assim, a ideia, na minha cabeça, é que isso aconteça, né? E que, de fato, sei lá, seja a IA ali no meio do caminho, ela vai conseguir ir lá no SAP fazer os ajustes e emitir uma guia. Então, esse eu acho que é o desejo, eu acho que o trabalho do analista, ele deveria ser muito mais analítico hoje do que operacional, né? O operacional, eu acho que esse tempo já passou. E tem os outros tipos de documentos e as incertezas, que a gente ainda não sabe, né? E aí volta de novo para a tua pergunta aqui para a gente fechar. Quando você diz se o que é, se é a regulamentação, né, o que sofre mais ou se é o sistema, e eu acho que tem um pouco dos dois, porque sem regulamentação a gente também não consegue avançar. A gente tem vários exemplos aí de tipos de documentos que o fisco ainda não conseguiu emitir. A parte de pedágio, tem a parte de arrendamento. Então, como é que ficam esses documentos? Quando é que eles entram efetivamente? E aí, para fechar, Edu, eu acho que a gente tem que já começar dentro das nossas organizações a olhar para o futuro, e eu acho que tudo que der para adiantar, a gente tem que começar agora, porque se deixar para frente vai dar problema, seja por questão de mão de obra, ou seja até mesmo pela questão do tempo. Acho que é isso. Não, eu vou deixar o Vitor, eu vi que o Vitor ameaçou pegar o microfone ali, então vou voltar. É a nota de débito, não. Agora falou nota de débito, mas vou voltar para o Vitor comentar em cima da fala do Igor, mas realmente, assim, né? E a gente estava falando aqui também sobre gás natural. A própria monofasia do gás, que é um ponto ainda de regulamentação também, é algo que o setor espera uma prorrogação, ou talvez até não ser monofásico, porque você... Então, assim, e nisso você vê que as empresas ficam estáticas, né? Ela fala, cara, o que eu faço? Porque eu não sei nem se vai ser isso, não estou nem falando só de alíquota, né? A alíquota já era para a gente estar... Tem várias partes da regulamentação que a gente está indo para maio e realmente a gente não tem. Eu acho que claro que é uma reforma muito profunda, muito difícil de orquestrar, né? No sentido da SERPRO, da Receita Federal, do Comitê Gestor, mas o prazo está ficando apertado para as empresas, né? Isso a gente está falando aqui de um grupo de empresas de um setor que normalmente tem orçamento para ter esse tipo de iniciativas de consultoria, de apoio, né? Aí, Vitor, se você quiser comentar em cima do Igor ali um pouquinho essa parte do sistema e da apuração assistida também, de forma objetiva. Posso, claro. Assim, a gente está no piloto desde o dia 1, né? Piloto disponível, a gente lá testando e rodando piloto de apuração assistida. Eu acho que tem um viés muito da gente conseguir ver o resultado da apuração meio que ser o espelho, né? Quando eu falei lá do Igor na nota de débito, nota de crédito, como é que isso vai migrar para dentro da nossa apuração assistida, né? Qual é o intuito efetivo da nota de débito? Tem um ponto que eu me pergunto todo dia, cara, quando eu estiver fazendo a devolução do IBS, e aí, tecnicamente, né, qual NCM eu vou usar para dizer que é IBS? Qual NCM eu vou usar para dizer que é CBS, ali, um eventual ajuste, né, numa nota modelo 55? E aí, assim, a modelo 55 tem 3.000 itens dentro da nota fiscal. Já não é simples, né? E quando a gente olha para a apuração assistida, eu acho que cada vez mais a gente tem que perceber e pilotar, né, como o Igor bem falou, o papel do analista tributário, acho que ele passa a ser de analista cada vez mais, hoje já deveria ser mais analítico do que operacional. Só que com a reforma, cara, a gente vai ter na apuração conta corrente, né? Então, assim, basicamente é uma conciliação, tô simplificando, tá, gente? Óbvio que não é tão simples, mas assim, é uma conciliação como a gente faz conciliação bancária. Você vai ter lá débitos e créditos, entradas e saídas. Mas tem um ponto que me chama a atenção, que Igor também comentou assim, pô, o PIS/COFINS acaba esse ano. Aí foi nessa hora que eu mexi a mão aqui. Eu falei assim, será que acaba, gente, mesmo esse ano? Não estou dizendo que o débito não vai acabar, não. Eu acho que o débito acaba mesmo. Só que o crédito de PIS e COFINS, eu acho que ele ainda vai permanecer com a gente por alguns bons anos. Tá? Principalmente crédito de ativo em construção, créditos que você toma por depreciação, amortização, exaustão. Um bem que hoje tem a durabilidade aí de 20 anos, se você comprar esse ano, você tem mais 20 anos de crédito de PIS e COFINS.
Não sei qual é a solução ainda, não sei o que vem em regulamento. Na 214, ele traz para você usar na mesma forma, tipo, né, tal como você faz PIS e COFINS. Esse é um ponto sensível, é um ponto que eu tenho falado bastante, porque crédito PIS e COFINS para toda e qualquer empresa, a gente está falando aqui de 3,65 ou quase 10%, né, 9,25%. São valores relevantes. Se a gente pega isso e traz para dentro de uma apuração e eu deixo de tomar o equivalente do crédito a partir de janeiro do ano que vem, seja lá por qual for a limitação, a gente tem um grande problema na mão. Hoje, a origem do crédito PIS e COFINS, basicamente, é relatório contábil. Relatório contábil não tem nada a ver com o racional que a gente está vendo na reforma tributária. Não que não seja importante, continua tendo muita importância, mas o ponto da reforma é nota fiscal. E aí você vai conviver com 2 regimes, inclusive para a CBS. Talvez não seja tão ruim quanto vai ser o ICMS e o ISS lá de 29 a 32. Mas eu acho que a gente tem um grande desafio com o PIS e COFINS, principalmente pelos valores envolvidos. E aí, imagino que todo mundo aqui de pequena, média ou grande empresa já tenha tido algum auto de infração de crédito PIS e COFINS. Né? Então, assim, não vai acabar crédito, porque isso aqui a Receita entendeu que não é insumo, a Receita entendeu que não poderia usar daquela forma. E, obviamente, assim, gente, é discussão, né? A Receita está no papel da Receita de fiscalizar e ter as interpretações. Só que isso fragiliza muito a própria transição da reforma. Se a gente começar a ter problemas para usar o crédito, que era um crédito nominal, um crédito contábil, escritural, isso eu não sei como é que a gente vai ver isso na apuração assistida. Tá? Então, assim, é um ponto que me preocupa em termos de implementação. Eu vou lá, implemento o CBS, legal e tal, mas como é que eu uso o meu crédito, que já é meu, já é um crédito que está sendo contabilizado e registrado. Tá? Não, e isso, eu estava num evento agora em março e tinha uma pessoa da Receita Federal que está dentro do grupo que está desenvolvendo a apuração assistida, e eu fiz essa pergunta, não no palco, mas depois, sobre essa composição, esse crédito acumulado, né, saldos credores, ou como você falou, sobre ativos, depreciação, como é que isso iria integrar a apuração assistida? E a pessoa não sabia também, né? Ou seja, é mais um ponto que falta regulamentação e isso também tem um impacto sistêmico muito grande. Tem uma corrida muito grande sobre levantamento de crédito PIS/COFINS, porque tem que estar no SPE de contribuições até dezembro, e uma das coisas que aí sim foi uma fala, né, da pessoa da Receita Federal, pelo menos como um achismo, né, uma percepção, é de que realmente o que tiver no SPE de contribuições naturalmente poderia ser carregado na apuração assistida, mas não é uma afirmação, porque não está escrito na pedra, não pode ser falado naturalmente que vai ser assim, mas existe essa previsão de que, olha, pelo menos esse que tiver escriturado, vai ser mais fácil da gente, de alguma forma, importar, né, trazer para a tua visão de apuração assistida, porque aquilo vai começar a ser uma dinâmica de recolhimento automático, né, enfim, apuração assistida, né, sem obrigação acessória. Mas é mais um ponto que eu vou conectar aqui com a Júlia e conectar alguns assuntos, né? O Igor, por exemplo, estava falando de saneamento de cadastro, novos itens, NBS, C-Class Trib, ou seja, coisas que envolvem dentro de uma estrutura de empresa, normalmente outras áreas, né? Uma área de suprimentos, outras áreas. Vitor estava falando sobre nota de crédito e débito, que dentro de alguns dos ajustes de apuração assistida que a gente prevê no futuro, alguns desses vão estar vindo de um fluxo financeiro ou contábil, como o caso de multas, juros, né, coisas que não necessariamente vêm da nota fiscal e não vão entrar automaticamente, mas que vão ter que passar por um fluxo de outras áreas. Né? Essa informação tem que chegar no fiscal para uma nota de crédito e débito, né? A menos que a inteligência artificial do Igor faça tudo sozinha, essa mágica aconteça. Divide com a gente essa IA, porque é o cenário otimista, ultra otimista. E aí, Júlia, enfim, lá na Seadrill, né, você está liderando um comitê, já existe um comitê de reforma tributária, ou seja, envolvendo outras áreas, um comitê de integração, que é algo, né, que as empresas que já... Vou aproveitar e fazer uma pausa aqui. Quem aqui já tem um roadmap da reforma tributária, assim, com plano de ação e cronograma bem definido? Levanta a mão, por favor. Poucos. Pouquíssimos até. A Infis não tem. Eu estou fazendo para um monte de gente, mas eu não tenho. A hora que tiver que apurar crédito lá de CBS, eu estou ferrado. Casa de ferreiro, espeto de pau, mas não posso levantar a mão. Mas estamos fazendo. Então,
Então, assim, a gente vê roadmap de algumas empresas, e aí para quem não tem, assim, digo aqui que na média dos planos de ação que a gente tem visto de empresas grandes, a gente tem 400, 500 ações mapeadas entre departamentos, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência do comitê, do roadmap e da condução disso já prevendo esse prazo de janeiro de 27, mas também um período de transição muito longa que envolve tantos departamentos de uma empresa. Claro, Edu. Primeiro, eu queria agradecer, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, ao lado de referências, não apenas no mercado, mas também no tema, falando para uma audiência tão qualificada. O grande desafio, eu vejo, a parte, né, da questão de sistemas, da falta de regulamentação, do time passando raiva com o Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço. Tirando todas essas questões, a grande dificuldade é realizar a conscientização das demais áreas, né? E o nosso comitê de reforma tributária nasceu muito desse desejo da gente conscientizar e trazer o engajamento a todas as outras lideranças. A gente iniciou no ano passado, quando a gente acreditava que a gente ainda tinha bastante tempo. A gente fez uma análise qualitativa, a gente teve um workshop para essas lideranças, né? A gente convidou um líder de cada um dos times, suprimentos, RH, legal, sistemas. E ali daquele workshop foram feitas entrevistas, a gente tinha um roadmap no fim. E ali eu tinha um roadmap em mãos, uma implementação de um novo ERP acontecendo, e eu tentei Também está no Go Live, né? Igual o Igor. a gente fez o Go Live 1º de janeiro. Então, eu estava um pouco no meio do caos, quem faz implementação de ERP sabe como é. Aí eu tinha um roadmap em mãos, essa lista de 500 ações, e eu tentei fazer a tração desse comitê, né? Marcava as reuniões, passava as ações de cada um, mas eu sentia que a gente não estava conseguindo ganhar a tração que a gente desejava, a gente tinha ações que eram muito macro, e eu sentia falta de um próximo passo, ações de curto prazo. Essa falta de regulamentação também traz muitas incertezas sobre qual planejamento a gente deve fazer agora. E foi aí que veio a ideia da gente contratar um PMO. A gente não sabia ainda quem, a gente teve algumas ideias, e aí a gente decidiu pela Infis, né, nossos parceiros de longa data, e fizemos mais um projeto que está sendo um sucesso. O PMO liderado pela Marcela Pontes, mas com um time incrível, também dando suporte. E desse comitê, desse PMO, nasceram os grupos de trabalho, né, que foi uma ideia trazida pela Marcela e que realmente fez a gente ganhar tração nessas ações, né? Agora a gente tem ações de curto prazo, a gente tem grupos de trabalho voltado para cada um dos macro temas, ou seja, a gente não tem a reunião com todo o comitê a todo momento, né, passando por aquela lista enorme. A gente tem microcomitês, subgrupos, que são formados por alguns líderes dos times, e eles também conseguem convidar as pessoas que estão ali executando aquelas ações no dia a dia. Então, a gente tem um grupo para falar dos contratos, a gente tem um grupo para falar sobre faturamento, a gente tem um grupo para falar sobre planejamento, um grupo para falar só de sistemas, um grupo do tributário. Então, eu vejo que a gente agora realmente está conseguindo executar as tarefas, mesmo no meio de tantas incertezas, a gente está fazendo o planejamento com base nas melhores premissas que a gente tem hoje. E um resultado já muito legal que saiu de um dos grupos de trabalho, que é o grupo de trabalho para a questão dos contratos, elaboração da cláusula de equilíbrio econômico. A gente começou com a ideia de fazer uma carta para os nossos fornecedores, que a gente começou a pensar, poxa, como que a gente vai pensar nessas cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro? E a gente viu que a gente não tinha ainda todas as informações em mãos para a gente começar essas tratativas, né, com os fornecedores que fossem mais relevantes, enfim, ao critério que a gente ainda vai adotar. Mas a gente percebeu que a gente precisava de informações desses fornecedores. Então, inicialmente, a gente começou a pensar numa carta, e aí esse grupo de trabalho facilitou muito o brainstorming, então, de uma carta passou para um e-mail que você teria umas opções para os fornecedores marcarem, e aí essas opções seriam qual é o seu regime tributário, quais são os seus benefícios fiscais hoje, você tem
quais são os tributos aos quais vocês estão sujeitos, vocês têm redução de base, quais são as alíquotas. Isso tudo vai nos permitir chegar para uma negociação de forma muito transparente, muito honesta, e conseguir realmente colocar o que a gente quer, né? Que é a receita da Cidril advém de perfuração de poços de petróleo. A gente não tem nenhuma intenção de onerar a cadeia, e a gente também espera que os nossos clientes tenham essa abordagem com a gente, né? Então, por fim, virou um formulário eletrônico que a gente vai mandar nos próximos dias, já está em fase final de validação. E a gente espera que esse formulário eletrônico a gente consiga realmente ver como que está a situação e a gente tenha uma melhor informação para quando a gente souber quais serão as alíquotas, para a gente conseguir chegar na mesa de negociação com melhores subsídios, né? Além disso, a gente também está em contato muito forte com o nosso time de comunicação interna. Foi um outro ponto que a gente levantou que para a gente ter realmente o engajamento dos outros times, a reforma tributária precisa ser um tema falado insistentemente, né? As pessoas precisam ver, quando forem na Copa tomar um café, precisam ver lá na nossa televisão, na comunicação interna. Quando elas entrarem na intranet, elas precisam ver informações sobre a reforma tributária. A gente precisa Júlia, mostrar... Desculpa. Cafezinho vai dar direito a crédito ou é uso de consumo pessoal? Eu espero que dê. A pessoa entra na Copa e fala, né? esse cafezinho vai dar crédito. Exatamente. Se tiver nota fiscal com destaque. Então, a gente quer realmente que esse seja um assunto muito falado, a gente quer falar... A gente até fez no ano passado umas camisas para os líderes que estavam inseridos no comitê. Assim, todas essas ações para realmente trazer essa conscientização, porque está todo mundo com as suas demandas, com os seus projetos, cada área com as suas frentes, né? Ninguém está pensando em reforma tributária. Reforma tributária é coisa lá do financeiro, vamos deixar, o time tributário vai cuidar disso. E a gente realmente precisa que esteja todo mundo se sentindo dono desse projeto, né? Por fim, eu acredito que esse trabalho do PMO trouxe para a gente uma segurança muito maior. Agora eu sinto que eu estou caminhando efetivamente, né? A gente tem prazos bem definidos, os grupos de trabalho acontecem uma vez a cada semana, um grupo de trabalho, então a gente já tem ações para o próximo encontro. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada e com uma governança muito melhor para a gente chegar em 2027 já bem preparado. Não, e aí você falou, né? A gente estava falando aqui de ter uma pessoa dedicada na reforma, né? O Igor temos. O Igor foi deslocado ali, o Vitor, você não, né? Eu não. Então tá vivendo isso tudo. E se a gente olha para as outras áreas, eles menos ainda, né? Porque os líderes de suprimentos, líderes de jurídico, líderes do TI, eles estão também tocando a área de negócios, tocando outras coisas. Então também Sim. realmente esse engajamento, né? E aí eu acho que talvez seja a dica, né? Pelo menos a experiência que vocês já estão passando, ele vem por osmose, né? Ele vem de um esforço de comunicação, um esforço de reuniões, de pegar na mão, né? Que Sim. não é natural para eles, né? Já não é legal falar de tributo, né? E aí eles já não gostavam de falar de CMS e PIS/COFINS, agora você tem que falar de BS, CBS, né? Então... E a gente realmente não teve ninguém dedicado exclusivamente à reforma, né? Eu estou com o time tributário aqui também da Cidril, temos 2 pessoas, então eu faço a gestão também da contabilidade, da tesouraria, ao mesmo tempo que o tributário, então a gente precisava realmente de ajuda, né? E está sendo muito importante. Bom, Júlia. Igor, acho que pegar um pouco a tua experiência também na PRIO, acho que vocês também estão passando por muita coisa parecida, eu poderia dizer. Eu sei que vocês têm o Jacarex, né, que a Diane falou no outro dia, no outro painel. Queria só que você complementasse aqui, a Júlia, também a experiência da PRIO nessa parte de implementação, né, da gestão da mudança, vamos dizer assim. Tá, legal. Eu acho que tem essa venda casada, vamos dizer, que é o PMO e o GMO, né? Então, assim, eu acho que ambos são bem importantes no projeto. Só para explicar a sigla aí para o pessoal. O GMO é a gestão de mudança, né? É a pessoa que é responsável pela parte de comunicação, treinamento. Então, acaba que a gente contrata uma área específica só para cuidar dessa parte. E eu vou falar um pouquinho aqui que é super relevante. Mas no passado, até acho que no meado de 24, eu tentei tocar um projeto sozinho, tentar ser PMO. Né? Aí a gerente da área, que é a Diane, ela acabou de sair de licença maternidade, eu assumi a área, então eu fiquei PMO de um projeto, assumi na área de tax e não deu certo. Né? Então, assim, não dá para fazer 2 coisas. Né? Então... Nós homens não conseguimos fazer 2 coisas. Eu não, Sua mulher teria conseguido. Exato, tá? Só pra te avisar. isso. Eu não quis
eu não quis repetir essa experiência, né? Então, assim, no ano passado, quando a gente fez o projeto da reforma, a gente já contratou um PMO externo para poder apoiar a gente, e a gente viu que super deu certo. A gente também tinha o DMO. Então, assim, por que é importante a comunicação, né, pessoal? Assim, as pessoas precisam, de fato, estar engajadas, né? Lá no nosso projeto, né, tanto de reestruturação que a gente está fazendo agora, de reforma, a gente acabou trazendo co-liderança do time de supply chain, né? Porque Tex não faz nada sozinho e no final do dia, suprimentos ali acaba sendo o coração, né? Porque a reforma ela vai mexer exatamente ali na estrutura de preço, né? Na estrutura de precificação, negociação. Então, é super importante que eles estejam engajados. E aí, a questão que o Edu falou em relação ao Jacarex, a gente criou um mascote. Aí, por coincidência, a gente tem uma pessoa que, né, lá do time, que é o Alex, que ele acaba também agora fazendo esses vídeos, né, e comentários. É super legal, podia ter trazido para passar aqui, mas ele é uma pessoa, né, super solícita ali, então acaba que ele virou referência do tema, então ele acaba tirando dúvida das pessoas também. Ele é do time da Vanessinha, de Indiretos, o Anderson também do meu time está aqui. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que comunicar o máximo possível para que ninguém se sinta, né, sem esse conhecimento do que é a reforma, quais são os impactos. A gente está buscando workshop, a gente está pegando o apoio, né, e a experiência do time de GMO para a gente criar um plano de comunicação da reforma até o final do ano, e não só até o final do ano, já transpondo para o ano que vem, né, porque isso vai entrar no operacional. Então no operacional as pessoas já precisam estar aptas, não só para negociar os seus contratos, mas para na prática também conseguir operacionalizar o IBS-CBS. E o PMO é isso, pessoal. Assim, o PMO é vida, né? Porque se você tem uma pessoa que você possa contar, né, que ele vai preparar um cronograma, que ele vai conseguir fazer os follow-ups, o acompanhamento, agendar as reuniões, e não só, também acabar de alguma forma suportando nas decisões, aí obviamente você tem que buscar um PMO com a qualidade e a experiência específica para o que você precisa. No nosso caso, a gente optou por buscar uma pessoa que tivesse uma experiência mais voltada para a parte de SAP. Né, que de mercado, justamente por conta dessa deficiência, talvez, que a gente tem um pouco ali de comunicação com TI, e a gente contratou toda uma consultoria externa, mas super está funcionando lá, e eu acho que é isso, assim, eu acho que torna o projeto muito mais maduro, tá? E aí a gente tem comitês, né? A gente tem daily, a gente tem reunião semanal com o comitê gerencial, a gente tem reunião quinzenal com a diretoria, e não só a diretoria financeira, mas também a diretoria de operação, que é justamente para a gente levar essa importância, porque também eles comprem a ideia, né? A gente tem muita preocupação em relação qual é o impacto da reforma no fluxo de caixa da companhia, né? A gente é uma empresa preponderantemente exportadora, então tem muito essa preocupação, e aí tem esse olhar atento ali da diretoria nesse ponto específico da parte de finanças, tá? Então, eu acho que é isso, sim. Oh, maravilha. Vou voltar aqui para o Vitor, para a gente dar uma... Bom, se você quiser até comentar uma coisa sobre gestão e mudança, mas acho que está bem coberto. Tem um ponto aqui que a Júlia falou também, que eu acho muito interessante, que é a parte de pricing, né? Eu acho que dentro desse projeto de implementação, e aí mirando em 27, mas depois a gente já tem em 29 uma nova onda com o IBS, né? Ou seja, infelizmente, a gente criou 2 IVAs, né? O melhor cenário seria 1, e infelizmente criamos 2 fases, que também, ainda que fossem 2 IVAs, o melhor cenário fosse 1. Mas temos aí 2 ondas pela frente. Então, essa parte de pricing, dentro de uma cadeia, né? E, enfim, Petrobras bem ou mal está no topo da cadeia, não da cadeia alimentar, mas na cadeia de óleo e gás, pelo menos. Acho que alimentar também. Enfim, a gente tem essa questão do pricing, né? Ou seja, a Júlia tocou no ponto ali de falar com os fornecedores, criou formulário, às vezes mapear. A gente vê muito nessas rodadas de entrevistas junto ao roadmap, junto às áreas, que tem muita empresa, não sei se é a realidade de vocês, que, por exemplo, a área de suprimentos contrata por preço bruto. Mal tem abertura de o que tem de tributo dentro do preço, como é que está compondo isso. Então, chega num ponto que para negociar, renegociar, ver equilíbrio contratual e tudo mais, tem maiores dificuldades. A Petrobras, em grandes contratos, a gente sabe que sempre teve demonstrativo de preço, sempre já teve um cuidado muito grande nessa parte. Então, eu ia te perguntar, né, e aí quebrar também novamente em 2 perguntas, a tua visão um pouquinho sobre essa parte que envolve principalmente suprimentos e pricing, né, porque a gente sabe que, e aí pelas nossas calculadoras, né, onde a gente já trabalhou isso, simuladores,
A gente sabe que muitos setores, a gente começa já a mapear alguns setores, muitos setores têm, de fato, um ganho efetivo de carga tributária, né, pela ampliação de base de créditos enfim, às vezes, principalmente dentro da indústria, né, que tem já uma carga alta de CMS, IPI, PIS/COFINS, a gente sabe que mesmo o IVA sendo alto, pode ser menor. Então, para não estender muito a pergunta, um pouquinho da sua percepção das ações de suprimentos, pricing, junto com o tax. E eu ia fazer outra pergunta, eu me esqueci, vai nessa só. A outra pergunta era na segunda onda de 2029, assim, né, para também já ter uma consideração final sobre esse segundo período que estava na tela, já das suas preocupações para o período de transição do ICMS de forma objetiva também. Tá bom. Eu acho que, assim, termos de... Eu acho que aí, até fazendo um gancho com o que o Igor acabou de falar sobre o GMO, né? Assim, eu acho que é fundamental. A gente, na nossa estrutura também, que é específica, tem um gerente de gestão da mudança, né? Que é o GMO nosso, para poder fazer efetivamente esse plano de comunicação e a comunicação rodando. No final das contas, no início das contas também, são relacionamentos, né? São pessoas falando com pessoas para poder chegar a um objetivo comum. Mesmo que a gente queira usar tecnologia, queira usar implementação e melhoria de processos, fica muito mais fácil quando você já tem alguma relação pessoal no meio do caminho. E isso é feito certamente com grupos de trabalho, com projetos, com desafios. Tem uma coisa que super motiva também, que é meta compartilhada, né? Você bota lá, isso aqui vai impactar no teu resultado lá no final do ano. Se você não fizer junto comigo, você sabe como é que vai ser, né? Então, a gente escreve a verdade. Eu acho que isso também é um baita empurrão ali para poder funcionar. Voltando agora para a parte de suprimentos, a gente já fez alguns movimentos. A gente está ainda avaliando como é que vai ser. O Igor também comentou sobre o RAD, né, o recolhimento pelo adquirente. É algo que eu também sou favorável. Assim, eu acho que acho que a gente tem que ver o IVA dual como é o VAT, né? Como é que você aplica o VAT hoje? Você vai lá nos Estados Unidos, você compra uma água, a sua água custa $3, na hora de pagar você paga R$3,30. Tinha 10% de VAT. Não tem muita diferença para o que a gente faz no mercado corporativo. E aí, para mim, essa é a discussão que tem que prevalecer do seguinte, cara, a gente pode ter contratos a preço líquido e o tributo incluído no momento do faturamento, tal como funciona o VAT internacionalmente, né? E não precisaria ser aquela coisa de gravar em pedra lá, assinou o contrato com tributo de X, agora você tem que fazer um aditivo contratual. Então, acho que esse também é um ponto que vai ser muito debatido ainda e certamente a gente vai chamar os fornecedores também para a mesa para poder falar sobre isso. Tem um ponto sobre isso também que é importante, e aí é sempre uma briga, né? Briga no bom sentido de se tiver alguma eficiência tributária com a implementação da reforma, né? Quem que vai ficar com esse benefício? É o primeiro da cadeia, o segundo da cadeia, sou eu que estou lá, como o Edu falou, no topo da cadeia, que pega o processo do início ao fim. É o consumidor final, alguém vai ter que ficar com aquele benefício. Ou a gente tem que dividir a fatia da pizza, a pizza em fatias ali, cada um ficar com o seu pedaço. Mas é um ponto que é muito importante e que eu acho que, assim, talvez a gente não tenha nem maturidade ainda para discutir nesse momento da reforma, tá? Acho que a gente precisa ver a regulamentação, precisa ter mais material efetivo, precisa ver e estimar como é que vai ser as alíquotas daqui para frente, para poder a gente chegar e ter assim, estou fechando um pricing agora, vou repactuar um contrato com base nessas premissas, ou com base em premissas futuras, que se variar eu vou lá e mexo no meu contrato também daquela forma. Eu acho que esse é um dos pontos. Agora, para a segunda fase da reforma, que para a gente lá é a terceira, né? Primeira agora, segunda 27, terceira lá em 29, eu brinco que a gente precisa ter saúde lá de 29 a 32, né? Para poder chegar bem em 33 e usufruir de algum benefício da reforma. Mas eu acho que a gente vai ter conviver com dois sistemas ao mesmo tempo não é o pior desafio. O pior desafio é quando a gente começa a ter, por exemplo, a redução dos benefícios nos tributos atuais, nos tributos novos. Aí a gente começa a ter um desafio ali, porque por que eu estou falando isso, né? Eu tenho um tributo que é atual, que a gente já conhece, eu vou mexer na alíquota dele, ou seja, lá na redução do benefício. Então, ele vai continuar existindo. Tem um novo tributo que entra, que é um novo campo de nota fiscal. Então, não é um bicho de 7 cabeças, em vez de ter 3 tributos no documento fiscal, passar a ter 5, ter 6, ter 10, é a mesma coisa. A complexidade que vem a reboque talvez parta até da nossa desconfiança de
quanto de contencioso vai ser gerado por eu estar gerando documentos com mais tributos. E aí começa a discussão de, pô, IBS e CBS vão entrar na base de cálculo do CMS e do ISS? Então, assim, aí você começa a pensar, pô, vai entrar, hoje não tem como tirar, tem projeto de lei para avançar para te retirar. A gente não falou aqui, porque já teve outros painéis, mas tem um imposto seletivo no meio da brincadeira, né? Assim, que é um negócio completamente novo, que é importante, tem seu valor, mas, cara, para a indústria de óleo e gás, por exemplo, a gente vê como muita dificuldade. Então, Edu, você acha que na terceira fase da reforma, que é 29 a 32, eu acho que a gente tem que estar bem tranquilo e eu acho que a gente tem tempo, inclusive, para trabalhar que essa transição não seja tão longa, tá? Acho que 4 anos reduzindo ICMS e ISS e aumentando IBS é um período muito longo, que talvez a gente tenha que debater em âmbitos de país se a gente quer ficar 4 anos com uma tributação completamente louca, que é isso que vai acontecer, e depois, se são 4 anos, a gente vai ficar mais 5 para frente vendo 2 sistemas diferentes, a nota fiscal emitida com base de cálculos diferentes. Então, isso é um desafio grande, não só em termos de operacionalização, mas como em termos de armazenamento de dados. Tá? É muito dado, muita informação, a gente vai ter mais documento fiscal, nota fiscal de locação, nota fiscal de afretamentos, que a gente já tem hoje. Cara, esses caras não estavam nem na base de nota fiscal eletrônica. Aí já entra lá, imagina, no Portal Nacional em 29, eu tenho que reduzir 10% do ISS, que não tinha ISS para a totalidade dos afretamentos, por exemplo. E aí você passa a discutir, pô, eu vou ter que reduzir, numa mesma nota fiscal de serviço, vou ter o ISS lá zerado, IBS implementado, CBS implementado. Então, acho que esse é a parte do documento fiscal como o coração da reforma. Acho que ele é um ponto que é muito sensível e em 29 vai ficar mais sensível ainda. Então, assim, eu torço por uma possível simplificação do que vai acontecer entre 29 e 32. Tá? Acho que é isso. Não sabia nem que tinha espaço para essa torcida. Achei que o negócio estava posto ali. É emoção, ali. né? É emoção. Achei que o negócio estava posto ali, mas tá bom. Eu gosto do otimismo. Bom, a gente está aqui no praticamente últimos minutos. Vou só pedir considerações finais, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa do que foi falado, algo que tenha escapado aí enfim. Eu acho que é isso, Edu. Assim, mais uma vez aí agradecer. Acho que é um tema aí que quem está na linha de frente ali realmente é um pouco complexo, né? Acho que eu não sei nem te dizer o que é mais complexo, se agora ou se em 2029 na transição de CMS, né? Eu acho que talvez para a parte sistêmica agora seja um pouco mais pesado, mas eu acho que lá na frente para o time que é os analistas, o operacional ali vai ser bem sofrido. Então, acho que é isso. Agradecer aí, me colocar à disposição. Quem quiser trocar uma ideia, estou disponível aí para a gente falar de reforma. Eu acho que esse ponto é super importante. Não só o que o Igor falou ali, mas vamos trocar ideia, né? A gente precisa conversar mais. E, assim, não precisa esperar um evento acontecer. Acho que não só a gente, né? Mas acho que o mercado todo precisa conversar mais, a gente precisa falar mais. Até para a gente errar junto, né? Errar da mesma forma, corrigir mais rápido. Então, acho que esse ponto de conversar mais é super importante. Tá? Não, e falando de óleo e gás, se for para errar, é melhor errar junto com a Petrobras, né? Pelo menos vai todo mundo na mesma direção, né? Melhor não errar. Júlia. Bom, sobre esse ponto, né, 2 anos à frente, eu acho que é importante, mesmo a gente não tendo ainda as alíquotas, a gente já trabalhar com uma modelagem tributária, né, uma análise quantitativa. Isso vai nos ajudar a ter pelo menos uma visão do que vem pela frente, né? A gente sabe que muita coisa ainda vai mudar, a gente tem poucas certezas, mas a gente já pode trabalhar com o que a gente já tem hoje, né? A gente tem uma alíquota máxima esperada, a gente já pode ver quais serão os efeitos. Isso ajuda muito para o time tributário conseguir passar uma ideia para os gestores da empresa, né, para a liderança de quais impactos vêm aí pela frente. Bom, maravilha. 1 minuto final, então vou só fazer um resumo, um apanhado aqui, que eu acho que ficou bem claro, né, a questão sistêmica como talvez o principal desafio, né, o Igor falou aqui até de uma pessoa dedicada para perfil SAP, né, uma pessoa que esteja ali fazendo a correlação de atividades entre tax e TI. Eu acho que para empresas de grande porte, eu acho que esse é um ponto de atenção muito claro. Não adianta deixar TI sozinho, por melhor que seja a equipe, né? E nem achar que o tax vai resolver problemas de parametrização e coisas, principalmente num RP integrado como esse.
as questões de governança, né? Vocês trouxeram também muito bem, realmente envolver as áreas, né? Fazer toda aquela comunicação de que não é uma reforma, apesar de ser uma reforma tributária, não é uma reforma da área tributária, né? Ela é uma reforma do Brasil, uma reforma da área de negócios, né? E acho que tem a visão otimista, né? De que coisas melhores estão vindo, regulamentação. Eu gosto de destaquei em várias oportunidades da ótima participação da Receita Federal. Acho que até o Vitor já falou disso, mas, enfim, o Comitê Gestor está se formando agora, né? O Thompson, da Cefaz do Rio, esteve aqui ontem também dando alguns depoimentos interessantes, mas assim, a Receita Federal, e tem representantes aqui, tem tido bons representantes em eventos, também nos painéis, nos vídeos, né? na apuração, no projeto piloto. Então, assim, também parabenizar o trabalho da Receita Federal, desde da fase de comunicação, de participação, de ouvinte, né? Claro que às vezes está preso à regulamentação também, eles também querem regulamentação, também tem muita gente da Receita Federal sem dormir, né? Então, como eu sei que tem pessoas aqui também, parabenizar o trabalho e realmente a gente está caminhando junto, pelo menos na CBS, né? Que é algo que já está ali em janeiro. Eu realmente admiro o trabalho que tem sido feito pelo pessoal da Receita Federal, desde Brasília a outras superintendências. Então é isso, agradecer o nosso painel aqui pela excelente exposição, pelos depoimentos, pela terapia. E vamos para o próximo painel, que é tão importante quanto, para que ninguém levante e vá embora, que a gente vai falar de contabilidade, também efeitos da reforma tributária em demonstração financeira, EBITDA, contabilidade, que também é outro bicho que é importante a gente falar. Obrigado, gente.